No salvo saciar, Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. De novo. Jesus convida pra com ele viajar. Essa viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Essa viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem uma mesa para o salvo saciar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparado, mansão celeste pra noiva eleita, e brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, e brevemente no céu vai descansar. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o 281. Amém? 281. Glória a Deus. Pela fé. Pela fé os irmãos chegaram aqui, amém? Graças a Deus, e Deus vai abençoar e está abençoando, amém? Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Voltarei de encontros lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Deus, que morreu crucificado lá naquela multidão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé, também espero receber meu galardão e sentar-no junto a Lázaro no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmão, que maravilha quando chega junto a mim. Prepara o teu servo, filho meu, vamos subir. Pois você venceu o mundo e merece um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero o dia lá no céu chegar. Pela fé, nós entraremos na mansão de Jeová.
Amém? Amém. Todos estão contentes? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Graças a Deus. Vamos ouvir uma saudação com o pastor Ananias, amém? E depois vamos ouvir uma saudação também com o nosso irmão Alísio. E Deus irá falar conosco hoje, amém? Quem crê? Amém. Amém, graças a Deus. Louvando a Cristo que Deus usa o homem, amém? Graças a Deus por isso. Vamos ouvir então a saudação com o pastor Ananias, amém? Aleluia, fala. Eu desejo que Deus continue abençoando todos os irmãos, que nós estamos muito felizes, muito contentes, como disse o irmão, né? Primeira vez, com dificuldade, nós chegamos até aqui, mas Deus nos trouxe felizes, contentes, estamos mais felizes ainda agora, em poder conhecer mais um grupo de irmãos que conheceram a realidade da Palavra de Deus, a revelação perfeita da mensagem do Senhor, para essa alegria. Alegria essa que o mundo não tem. Não tem, porque o mundo tem uma alegria fabricada. E a nossa alegria não é fabricada. A alegria do cristão, ela vem de dentro, vem do coração mesmo. Tem satisfação em estar vivendo esta vida, como disse o apóstolo São Paulo. A vida que agora vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, graças a Deus. Então, nós também podemos dizer o mesmo, né, irmãos? A vida que nós vivemos agora, não vivemos nós, mas é Cristo que vive em nós. Então, por isso, nós estamos alegres. E também, aproveitando esse instante, quero dizer para toda a região também, onde estiverem também os internautas, que estão na escuta também, eu sei que está sendo transmitido lá pela rádio online de São Pedro. Então, os internautas também sejam abençoados com a graça e o poder desse grande Deus. Cumprimentamos nossos irmãos lá de Arara, nosso irmão Ney, família que está na escuta, vários irmãos na cidade de São Pedro, e por que não dizer de tantos outros lugares que nós nem lembramos no momento por nome. Nós sabemos que temos tido correspondência de irmãos de outros estados e até mesmo de outros países que têm correspondido com a transmissão da Rádio Online, né? Então, esse culto aqui Campos Limpo, né? Campo Limpo Paulista, está sendo transmitido e retransmitido pela Rádio Online de São Pedro, né? Para todos os irmãos de perto e de longe. E não é só por fazer alguma beleza que nós fazemos isso, mas para, com todo o prazer de repartir esta alegria que nós estamos sentindo com você também aí da sua casa e com toda a irmandade que está aqui presente, graças a Deus. A mensagem revelada, irmãos, é coisa tremenda mesmo, porque eu quero dizer aos irmãos, eu vivi mais de 20 anos, quase 30 anos na denominação, mas falando de Deus, lendo a palavra de Deus, anunciando coisas de Deus, mas sem nenhum entendimento, porque revelação vem pelo Espírito Santo do Senhor. A religião, ela moraliza as pessoas, mas, irmãos, a perfeita salvação é por revelação. Amém. Então isso não é feito por meio de homem, por meio de esforço humano, mas isso é feito por uma promessa de Deus. Aquele que crê recebe, porque o Espírito Santo é quem dá a revelação da palavra. E quando nós recebemos a revelação da palavra, nós cremos em toda a palavra até antes de entender. Porque muitas vezes é melhor crer do que entender. Os irmãos sabiam disso? Porque há muitos que entendeu e hoje distribui um outro entendimento. Entendeu?
porque entende do seu próprio modo, do seu próprio jeito, e a palavra de Deus, irmãos, nem a Bíblia e nem a mensagem do profeta pode ser interpretada, ela tem que ser escrita. Certa vez, lá em Pernambuco, pastor Marcos, então teve uma palavra com uma irmã. Aquela irmã, ela pediu para o pastor que explicasse para ela o que o profeta estava querendo dizer em tal parágrafo da mensagem. Então ele olhou naquele parágrafo, pensou em Deus e ele disse para ela: minha irmã, aqui o profeta quis dizer aquilo que ele disse mesmo. Sabe por quê? Há tantas pessoas querendo uma interpretação de acordo com as suas ideias, de acordo com os seus desejos. Há milhares e milhares de pessoas querendo uma mensagem que satisfaça o seu bom prazer, o seu modo de pensar. Mas, irmãos, o pensamento do homem é um, de Deus é outro. Então, nós temos que crer na palavra de Deus do jeito que ela é. Porque a palavra de Deus, ela não veio para comparar e se vestir com os meus costumes. Não. Ela veio para que eu se encaixe com ela. Não ela veio para se encaixar comigo. Porque a palavra de Deus chega no pecador, encontra o pecador ou a pecadora em todos os sistemas ao contrário de Deus. Então, ela não vem para se encaixar com coisas erradas. A palavra de Deus vem para que nós se encaixemos com ela. E como se encaixar na palavra de Deus? É crer do jeito que ela é. Então, Jesus disse no capítulo 7, verso 38 de São João, que crer, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Porque nós cremos inteiramente na mensagem do profeta, ainda sem entender. Tem coisa que eu leio, às vezes no momento eu não entendo, o irmão pode ler e não entender, mas creia. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Seja Deus. Ah, mas alguém lê isso não está certo. Não está certo? O próprio apóstolo São Pedro disse: Senhor, vai me lavar os pés? De jeito nenhum. Ele não aceitou? Aí Jesus olhou para ele e disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E depois Jesus disse para ele assim: o que eu faço você não entende agora, mas vai entender depois. Então ele creu sem entender. Ele disse: Senhor, lava não somente os pés, mas a mão e a cabeça. Então, irmão, quem aceita a palavra de Deus, às vezes até sem entendimento, com todo prazer, uma hora ele vai entender tudo. Porque nós estamos na marcha para chegar um dia na estatura de um varão perfeito. Mas isso não é desviando pelas vozes que vêm pelo mundo aí afora, cada um chamando com um tipo de voz. Isto é Deus dando a palavra, pensando que o profeta está falando e nós acreditamos. Deus continue abençoando o amado irmãos ouvintes também de perto e de longe e toda a irmandade que está presente. Eu queria dar uma saudação, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Chegou o irmão José e a irmã Helena, irmão é da Assembleia de Deus. Irmão, seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Aqui é um local de adoração, amém? Aqui a gente vem para adorar ao Senhor Jesus Cristo, amém? Sinta-se em casa. Bom, irmão, vamos ouvir então uma saudação para o irmão Fabiano, depois para o irmão Anísio, e depois vamos ouvir uma saudaçãozinha para o nosso irmão José também, amém? Amém. Irmão Fabiano? Ó Deus bendito, abençoa. Eu salvo os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estar aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós somos um povo privilegiado.
porque temos a palavra de Deus, porque temos a revelação de Deus. O mundo não sabe. O mundo muitas vezes não quer saber. Por que aquele povo se reúne ali? Por que aquele povo é tão contente? Às vezes passa dificuldade, mas é um povo tão alegre. É um povo que tem um brilho, tem um sorriso, que tem um bom testemunho, que ama o próximo, que ama ajudar. Amém? Eu gostaria de estar lendo a mensagem Lembrando o Senhor. Ontem eu dei uma palavrinha aqui falando sobre autoridade. A autoridade que o Senhor Jesus passou para o povo de Deus. Aleluia. E hoje temos essa autoridade sobre a enfermidade, sobre a dificuldade, sobre os espíritos malignos. Temos essa autoridade. A autoridade foi dada. Só basta receber. Amém. E hoje eu lendo a mensagem Aleluia. do nosso profeta, o profeta confirmou aquilo que nós falamos ontem. Ele diz assim, lembrando ao Senhor 19. E então, se nós ficamos quietos e deixamos Ele nos responder muitas coisas, isso é na oração. E uma das coisas horríveis que eu faço, o profeta falando, eu tento fazer toda a conversação, eu não fico quieto o suficiente para Ele me responder em seguida. Nós fazemos isso tantas vezes em nossas orações. Eu penso que se abrisse nossos corações e nos expressássemos ao Senhor Jesus, e então nos ajoelhássemos e ficássemos quietos por um minuto. Devemos orar e esperar. Aleluia. Às vezes a gente planta uma sementinha na oração e a gente abre para ver se já está nascendo. Não é verdade, pastor? Devemos orar e esperar. E esperar que Ele nos responderá. Deixar na mão de Deus. Veríamos o que Ele nos diria em resposta. Vem. E algumas vezes eu fiz assim e minha opinião foi completamente mudada. Você entende? Eu perguntar a Ele sobre algo, Senhor, essas pessoas, elas realmente têm algo? Eu creio que elas me querem lá. E eu começo a orar e a primeira coisa que se sabe, eu sinto que aquela é a vontade do Senhor. Depois que eu oro, eu permaneço lá por um pouco, entende? Então aquilo muda algumas vezes e eu sou enviado a algum lugar. Tenha comunhão com o Senhor, o companheirismo glorioso. Simplesmente se ajoelhar e falar, e comungar, e esperar que Ele nos responda. Graças a Deus. Ele irá nos responder de cada um dos nossos pedidos. Basta que esperamos e Ele nos responderá. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir então a saudação com o irmão Anísio? Amém? Aleluia, Jesus. Deus abençoe, irmão Fabiano. Seu nome. Boa noite, irmão. Que Deus abençoe a Amém. seus filhos. Graças a Deus. Irmão, para mim também é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite reunido com os irmãos. E graças a Deus conheci mais os irmãos na fé, graças a Deus. Isso é importante para nós, né, irmãos? Que nós estamos firmes na presença do Senhor Jesus. Que nós passamos por muita luta, muitos problemas, mas Deus tem dado vitória para a vida. Graças a Deus. Como eu também tenho minha esposa muito doente, irmão, graças a Deus. Ela foi operada da hernia, da apendicite, e graças a Deus, ultimamente agora, dia 14 de setembro, ela foi operada da vesícula e da hernia novamente. Então a gente tinha muito medo dessa operação, ela já tinha tela na barriga, sabe, irmãos? E graças a Deus, pela oração dos irmãos de Deus, que estão bons em Cristo,
Ela passou por cirurgia e está bem, graças a Deus. Isso é um privilégio nós temos em nossa vida, né, irmão? Porque é um Deus todo-poderoso, um Deus que tem poder mesmo, né, irmão? Graças a Deus. É só nós confiar no Senhor Jesus. Eu quero louvar o Senhor com ele, né? Tu não sabe cantar, mas como disse, tudo que tem fundo, louva o Senhor, né? Vamos louvar o Senhor nessa noite. O valor de uma alma, irmão. Aleluia. Glória a Deus. O valor de uma alma, caminhada. Você também pode ajudar também. Show. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderia pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder amparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela em vez do amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, às vezes ao seu lado tem alma chorando, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chega a merecer, você é um lado. Só descansado porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, considerando do mestre aguardo. Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. E como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus, irmão. Eu creio que tudo que vem da nossa alma é bem aceito por Deus, amém? Porque Ele sabe que a gente não somos um artista, não somos um popstar, né, como o mundo fala,
Mas nós estamos aqui na nossa simplicidade da nossa alma, dando o que Deus nos deu de melhor, amém? Vamos ouvir então a saudação do irmão José, amém? Amém. Vamos ouvir a saudação do irmão José. Cumprimento a mais igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, a vida da reunião hoje, irmão, mas como o irmão Demir convidou para essa oração aqui, né? Nós não devemos pensar o que diz um convite para oração nunca. Para churrasco sim, mas para oração não. Amém? Amém. Eu quero ler com os irmãos aqui. Jesus maravilhoso. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, glória a Deus. Aleluia. Jesus no monte do Getsemane. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedras, e, pondo-se de joelhos, orava. Amado, eu quero dizer para os irmãos que nesses 3 dias, ou melhor, que nessa semana, as pessoas estão se entregando à festa da carne, fazendo tudo o que não deve. E na sexta-feira santa, essas mesmas pessoas vão estar carregando uma cruz pesada, pagando promessa e tentando tirar as cinzas na quarta-feira de cinza, depois da manhã. Amadas, essas pessoas não conhecem o Jesus, o Deus que nós servimos. Então nós não devemos condená-los por isso. Porque outrora nós também fizemos isso, porque nós não conhecíamos a verdadeira verdade. Porque na Bíblia está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. E nós fomos libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas quando Jesus voltou, seus discípulos estavam dormindo, e ele disse: por nenhuma hora podeis vigiar comigo. Porque nós andamos dispersos, amados. Às vezes nós nos negligenciamos na oração, e nós devemos estar em constante oração. Por dia que Jesus voltar, e esse dia está perto, amados. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele está voltando para levar a sua igreja. Uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. E não é com sangue de bode, não é com sangue de Pedro, não é com sangue de Paulo, mas somente com o sangue do Cordeiro, do seu Filho amado Jesus Cristo. O sangue dele é a nossa senha para entrarmos e gozarmos nas bodas com o Senhor, com o nosso Deus, para todos sempre. Amém. 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 E graças a Deus, eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão José, Deus abençoe a irmã Helena, Deus recompense ricamente por estar vindo aqui, amém? Adorar a Deus. Eu creio que o eleito, ele tem sede de Deus, ele, como o profeta nosso ensina, o eleito não vê a hora de abrir a porta do tabernáculo para poder estar lá louvando e bendizendo ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, então vamos ouvir mais um com a irmã Joseli, amém? Indo com a irmã Joseli, depois seguido com a minha mãe, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os internautas que estão ouvindo. Eu creio que Deus, se você veio buscar algo, eu creio que Deus já está preparado para algo, amém? Glória a Deus, aleluia. Graças. Aleluia. Oh, aleluia. Tá, só ligar ele.
Glória a Deus.